Quando foi a última vez que você comprou algo 100% sem nenhuma influência externa? Sem ser porque você viu na internet, ou viu alguém usando? Muita coisa pode levar a gente a comprar algo, mas eu acho que a maior influência que a gente tem hoje são as redes sociais. E eu acho que o mais engraçado é que a gente não admite isso. A gente sabe o quanto que as redes influenciam no que a gente come, no que a gente veste, no que a gente gosta. Isso sem contar o nível gigantesco de comparação que as redes sociais geram na gente. Ter acesso à vida de outras pessoas entretém, às vezes. Mas também, na maior parte do tempo, gera sentimentos negativos. De, ai, por que meu corpo não é igual ao dele? Ou, ai, nossa, eu queria viajar tanto quanto ele. Infelizmente, se você escolhe estar nas redes sociais, você tem que estar disposto a possivelmente sentir essas coisas. E é quase como um contrato. Mas será mesmo que a gente precisa aguentar isso com tanto esse sofrimento? Eu acho que não. E justamente por isso que hoje eu tenho as minhas estratégias para poder não deixar que esses sentimentos me consumam, não deixar que as redes sociais tenham controle sobre mim, não afetem o meu humor, não acabem com o meu dia, nada do gênero. Eu não vou ser a pessoa que vai virar para você e vai falar, ai, desinstala isso, vai viver sua vida lá fora, porque a gente sabe que não é assim. Mas tem algumas coisas que realmente funcionam e que a gente consegue aplicar no dia a dia. Eu às vezes me pego muito com o pensamento de que, ai, eu não aguento mais essa pessoa, não quero ficar sabendo o que tá passando na vida dela, não quero saber absolutamente mais nada. Mas eu também não posso parar de seguir, porque se eu parar de seguir, vai criar ali uma inimizade, a pessoa vai ficar cismada, achando que isso, aquilo. Gente, eu não sou tão evoluído mentalmente assim pra poder falar, para de seguir, você tem que cortar mesmo as relações. Por quê? Eu acho que na verdade não é nem questão de evolução, é questão de sim, tem coisas que não funcionam da maneira que as pessoas colocam às vezes. Então nesse caso, a melhor opção e que eu amo é silenciar. Gente, silencia stories, silencia os posts, silencia tudo. Porque você vai continuar seguindo a pessoa, mas não vai aparecer mais nada dela pra você. Você não vai ficar sabendo de nada que tá acontecendo na vida dela. No caso, ela não vai nem saber. Não tem como ela saber se você silenciou ela ou se simplesmente, ai, você tá trabalhando demais e não tem tempo pra ver Instagram. Não vai fazer diferença nenhuma pra ela e você vai poder parar de consumir esse conteúdo que tá te incomodando. Esse caso de, uma pessoa específica tá me incomodando, acontece bastante? Acontece. Mas mais ainda, às vezes tem dia que eu me sinto sufocado pela rede social toda. Não aguento entrar no Instagram e ver aquele monte de story, aquele monte de reels, principalmente porque agora o feed do Instagram tá cheio de vídeo. Você não consegue mais ter um respiro, sabe? Se sente sufocado mesmo pelo tanto de conteúdo. O TikTok tem dia que você entra e você sai de lá tão ansioso, porque é muito vídeo que a gente assiste por minuto, é muito conteúdo entrando na nossa cabeça. E boa parte das vezes a gente ainda acelera o vídeo, né? Então assim, eu tenho certeza absoluta que eu não sou o único que já saiu ofegante do TikTok, se sentindo assim, cansado, sabe? E como esse caso é um pouquinho mais extremo, precisa de uma atitude um pouco mais extrema. Eu acho que esse é o melhor momento pra você desinstalar o aplicativo. E eu sei, não é tão simples, às vezes você vai perder os rascunhos, enfim, deslogar as contas, mas se você conseguir, desinstale pelo menos até você conseguir sentir que você deu uma respirada mesmo. A primeira vez que você faz isso, você tem um pouco de dificuldade, porque a gente tá muito conectado às redes sociais, a gente tá muito dependente delas, então é difícil se desprender um pouco. Mas a partir da segunda, fica muito mais tranquilo, porque a sensação de você ficar de fora, sabe, o prazer às vezes de não saber o que tá acontecendo, não saber o que tá se passando, gente, é muito bom. Os meus amigos estão de prova. Vez ou outra, eu viro pra eles e falo, gente, tô desinstalando Instagram, tô desinstalando TikTok, o que vocês me mandarem lá por enquanto não vou ver. Às vezes é questão de uma semana, às vezes você precisa só de uma semana pra descansar, pra respirar, mas eu garanto pra você, você vai querer ficar mais. Porque no primeiro, segundo dia você ainda tá habituado, né, de ir lá, abrir o aplicativo, é quase que automático, né? Mas aí você vê que ele não tá lá, você fica meio assim. Mas a partir do segundo dia, você já começa a ver que sobra tanto tempo pra você fazer as coisas, pra você ler um livro, pra você fazer os projetos que você tem que fazer, estudar, a sua rotina flui muito melhor. Ter essas pausas assim pra você controlar a rede social e não ela te controlar, que aí você sai dessa posição de refém. E aí eu te garanto, quando você instalar de novo, de duas uma, ou você vai achar, tipo assim, nossa, nem tem tanta graça assim, eu poderia ficar mais tempo, ou então você vai aproveitar mais, porque como você ficou um tempo sem, você consegue desfrutar mais sem, tipo assim, exagerar. E
E o que fazer quando você não quer a parte ruim das redes sociais, que seria isso de ficar consumindo conteúdo de outras pessoas, mas você ainda gosta de dar aquela blogueirada, de produzir conteúdo, às vezes pros seus milhares de seguidores ou, enfim, seus poucos amigos? A resposta é: tenha uma conta privada. E eu sei que quando eu falo isso, muita gente já deve falar: ai, mas eu já tenho o meu Dix, eu já tenho o meu Daily, já tenho o meu Alterna. Não é disso que eu estou falando. Até porque eu acho que a ideia de todos esses é muito boa, mas acabou se perdendo. Que antes deveria ser um espaço só pros seus amigos, poucas pessoas. A maioria das pessoas acaba aceitando mais gente do que deveria. No meu caso, eu tenho uma conta privada, que eu tenho pouquíssimas pessoas mesmo, só as muito, muito próximas, que assim, eu entro pra poder falar besteira, e são pessoas que sempre interagem porque são meus amigos. E essa ideia é justamente uma opção pra quem ouviu a última ideia de desinstalar, ficar um tempo sem, e pensou: ah, eu queria desinstalar, mas eu não quero deixar as pessoas que eu gosto sem notícias, sem conteúdo, etc e tal. Tem uma conta secundária só com essas pessoas, porque aí você deixa logado nessa conta, não entra na sua principal, não siga ninguém nessa conta, o seu feed vai ficar em branco. É realmente só pra você postar e ter contato ali com quem você quer. Ai, Paulo, mas o meu problema não é só com uma rede social, é com tudo. Eu não aguento mais o meu telefone. Eu não aguento mais me sentir preso nas redes sociais, me sentir tão influenciável. E a minha resposta pra isso é: tenha um telefone alternativo. Calma, eu sei que não é tão simples assim. Eu sei que nem todo mundo pode ter 2 iPhones. Eu mesmo não tenho 2 iPhones e acho que nem quero ter, porque aí daria literalmente na mesma. Quando eu comecei a pensar em ter um segundo telefone pra poder me desconectar do meu principal e usar aquele ali só pra realmente me comunicar com as pessoas, eu queria um telefone de botão, gente. De tecladinho de botão que assim você encontra super barato numa loja de coisas chinesa, sei lá. E uma vez eu fiz isso. Não é tão simples, porque você tem que pegar um chip novo pra aquele telefone. É um pouco mais complicado. E no fim das contas eu perdi o telefone. Até hoje eu não tenho ideia do que aconteceu com ele. Mas o que eu faço hoje é: eu tenho um telefone aqui em casa, mais velho, mas que ainda é um smartphone. Mas nele eu deixo apenas o WhatsApp pra se comunicar com as pessoas, obviamente. No Google Maps, pra eu não me perder quando eu tô dirigindo. E o meu aplicativo de música, porque música não me faz mal. Mas se você sente que você tá precisando parar de ouvir música também, nem instala isso. Porque a questão é literalmente essa. Às vezes eu queria poder só pegar meu telefone, desligar, deixar numa gaveta e não pegar mais. Só que, gente, não tem como. Às vezes as pessoas dependem de você ou precisam se comunicar. Hoje em dia, inclusive, o WhatsApp oferece uma função de você duplicar sua conta em 2 telefones. Não é clonar, ok? Porque aí você consegue conversar com as pessoas, ter as conversas todas sincronizadas, e aí você nem precisa avisar ninguém. É só você pegar o outro telefone, deixar o seu principal guardado e tirar uma semana ali de descanso. Essa opção talvez seja mais óbvia, mas tinha que ter, né? E a gente já tá meio que treinado, a gente já tá completamente habituado a qualquer momentinho livre, e às vezes até sem ser momento livre, a pegar o telefone pra poder ver ali o que tá se passando nas redes sociais. A gente tá completamente viciado, mas a gente consegue reduzir esse impacto. E a maior forma de você fazer isso é você não ter tempo no telefone, ou seja, ocupe o seu tempo. E eu não tô falando de ser 100% produtivo, vai correr uma maratona às 5h30 da manhã, tô falando de você fazer coisas que não te permitam usar o celular, ou então que te entretenham tanto que você nem queira usar ele. Vai ver uma série que você sabe que te prende, ou então ler um livro de um gênero que você provavelmente vai gostar, se exercitar, cozinhar, sei lá, porque às vezes você nem quer olhar a rede social, você só tá entediado. E tédio é falta do que fazer. No final das contas, esse vídeo não é pra demonizar as redes sociais, até porque se fosse assim, você não ia estar aqui, mas é sobre a gente recuperar um pouco do controle que foi roubado da gente. E eu não tô falando desse aqui não, você sabe do que eu tô falando. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente não tá consumindo, a gente tá sendo consumido. Porque com isso a gente se perde do que a gente é, do que a gente gosta, às vezes até do que a gente tá sentindo. Quem nunca viu um vídeo super feliz e logo em sequência um vídeo triste, e aí não deu nem tempo de chorar direito, porque aí já veio um vídeo engraçado embaixo, sabe? A gente, essa tempestade de emoção não é normal não. Mas se você quer uma notícia boa, se você clicou nesse vídeo, você já tá dando o primeiro passo. E se você assistiu até aqui, é sinal de que você dá conta de assistir um vídeo com mais de 15 segundos. E sabe o que leva menos que 15 segundos? Você deixar o like.